Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre encontros vocálicos, tá bom? É um conteúdo que nós vamos revisar, porque assim como muitos conteúdos que nós estamos vendo esse ano, esses bimestres, né, o primeiro e o segundo bimestre, são conteúdos que vocês já viram lá no Ensino Fundamental 1. Agora nós vamos revisar, aprofundar esses estudos, esse conhecimento para nós passarmos adiante, tá bom? Agora nós vamos ver o encontro vocálico, né? Encontro entre vogais e semivogais e também o desencontro de vogais, tá bom? Hiato, ditongo e tritongo, tá bom? Vamos rever aí esses nomes, com certeza vocês já estão familiarizados com eles. Lembrando que é o conteúdo que está lá na página 132 e na página 133 do livro de língua portuguesa. Eu havia passado para casa o estudo dessas páginas, tá bom? Então vamos abrir aí nessas páginas e acompanhar a videoaula, tá bom? Então vamos lá. Se vocês estiverem ouvindo um ruído aí, que eu acredito que estejam nessas aulas, é o meu computador, tá bom? É o CPU que fica aqui perto e fica esse ruído, tá bom? Mas eu já tentei afastar. É isso aí. Vamos lá, gente. Primeiro, encontros de vogais e semivogais. Nós sabemos que a base da sílaba é a vogal. E nós temos também, ali junto com a vogal, em algumas sílabas, a semivogal. Então, quando nós temos uma sílaba, uma mesma sílaba em que nós temos duas vogais, na verdade não são duas vogais, é uma vogal e uma semivogal, é um tom e um semitom. Nós vimos, né, que a vogal é o tom, é o mais forte, a semivogal é um semitom, é mais fraco, tá bom? Por exemplo, aqui na palavra pai. Pai é uma monossílaba, uma palavrinha que tem uma sílaba só, monossílaba. Então, se eu tenho uma sílaba e eu tenho aqui dois sons vocálicos, na verdade um é vogal e outro é semivogal, tá bom? A base da sílaba é sempre a vogal, então nós temos como base da sílaba a vogal. Toda sílaba possui vogal, tá bom? Toda sílaba possui vogal e possui apenas uma vogal. A outra, como por exemplo aqui na palavrinha pai, é semivogal. Então a base da sílaba é a vogal, ok? O som vocálico. Há sempre apenas uma vogal por sílaba, como eu acabei de mencionar. Então aí no pai, por exemplo, nós temos uma vogal, que é o A, e uma semivogal, que é o I. Pai. Vocês conseguem observar? Vamos pronunciar aí comigo. Pai. O A é mais forte, nós temos aí um tom e depois cai um pouquinho o semitom, que é o I. Pai, ok? Então, A, vogal, I, semivogal, tá bom? Conseguem entender? Se estiverem com dúvidas, enviem mensagem para mim, tá bom? Nós temos aqui, né, alguns encontros e também desencontros que nós vamos ver mais à frente, tá bom? Vamos lá? Vamos voltar um pouquinho, se vocês tiverem esquecido, porque isso acontece, né? Tem tanto tempo que nós vimos isso e a gente tá há tantos dias aí em casa, tendo aula online, mas vai que dá uma falha de memória, né? Vamos lá? Lá na página 45 do livro de língua portuguesa de vocês, tem a classificação dos fonemas. Lembra? Nós já vimos o que é fonema, o que é letra. Daí que nós temos os fonemas que são representados pelas letras. E nós temos as classificações dos fonemas. Eles se classificam em vogal, semivogal e consoante. Vamos rever aí esses conceitos para a gente entender ditongo, tritongo e hiato. Os fonemas da língua portuguesa se classificam em vogais, são fonemas, sons, entendidos como tons, sons fortes. Então, a vogal é o tom, é o som forte. São representados na escrita de duas formas,
Isso é muito importante vocês prestarem atenção para nós vermos o ditongo depois, tá bom? Eles são representados pelos orais, A, E, I, O, U, e os nasais, A, E, I, O, U. Então, nós temos aqui as vogais orais e as nasais, tá bom? Exemplos de orais: cajá, pé, cedo, tudo, evitar. São vogais aqui orais. Nasais: canja, doença, linda, onda, unha. Os nasais, eles têm esse som mais fechado, mais nasal. An, em, in, on, ok? Aqui, este fonema é representado pelo A e o N, mas ele pode ser representado pelo A e o tio lá em cima, tá bom? Aqui é N, I, N, O, N, U, N, tá bom? Então, orais: A, E, I, O, U, e nasais: an, em, in, on, ok? Semivogais são fonemas entendidos como semitons, sons um pouco mais fracos que os tons. Então, semivogal, semitom, mais fraco que a vogal, tá bom? São os fonemas, ou seja, são os sons I e U, quando acompanhados de vogais. Muito importante observarmos isso, gente. As semivogais sempre vão acompanhar as vogais. Os semitons sempre vão acompanhar os tons, ok? Entendido? Então, são os fonemas I e U, ou seja, são os sons I e U. Mas eles podem ser representados, lembram que as letras são as representações dos sons, podem ser representados por outras letras, tá bom? Mas o som, o fonema é este, I e U. Lembrando que os fonemas sempre são representados aqui entre essas barras, ok? Então, vamos lá. Exemplos: caixa, deixar, Cláudio, falava. Observe que nesses dois últimos casos, as letras O e M representam o fonema U, por isso são consideradas semivogais. Vocês estão vendo aqui que tem duas letras, uma inclusive que não é classificada como vogal, é uma consoante. Porém, aqui nessa palavrinha, quando acompanham as vogais, elas têm o som, o fonema de uma semivogal. Por isso, são consideradas semivogais. Vamos lá na palavrinha? Vamos pronunciar a palavrinha com calma. Cláudio, falavam. Nós temos aí no final, quando nós estamos pronunciando essa sílaba, o fonema U. Tá bom? Por isso que são semivogais, tá bom? Representam o som, uma semivogal, tá bom? Vamos lembrar lá que a letra é a representação do som, é a tentativa de representar o som, o fonema, tá bom? Se vocês ficarem com dúvidas, revejam e novamente, pronuncie a palavra para vocês ouvirem e entenderem, tá bom? A questão do fonema. Consoante, por fim, são fonemas entendidos como ruídos. Por quê, professora? As consoantes, elas sempre encontram algum obstáculo no nosso aparelho fonador. Na língua, nos lábios, na garganta, a língua bate no céu da boca, os dentes. Então, são considerados como ruídos. Ao contrário das vogais. As vogais e as semivogais, elas não encontram barreiras, né? Porém, a vogal é mais forte e a semivogal é mais fraca, tá bom? Uma é tom, outra é semitom e as consoantes são ruídos, ok? Vamos passar para frente. Agora vamos ver o que é ditongo. Ditongo
É o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, tá bom? Então, numa mesma sílaba, eu vou ter uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal primeiro e uma vogal segundo, tá bom? Tanto faz aí a ordem, mas em uma sílaba eu vou ter uma vogal e uma semivogal, tá bom? Vamos lá. O ditongo, ele pode ser classificado em nasal e oral. Nasal, composto de vogal nasal. Lembram que eu disse para vocês prestarem atenção lá na página 45, quando nós tínhamos lá as vogais nasais e as orais? Por conta disso. Então, nós temos o ditongo oral, composto de vogal nasal. Põe, mamão, mamãe. Então, é um som nasal, tá bom? Por isso que é chamado de ditongo nasal. Nós temos também o ditongo oral, composto por vogal oral. Mingau, sai, feito. Então, nós temos aqui sons vocálicos orais, tá bom? E nós temos a presença da semivogal, tá bom? Nós temos uma vogal, semivogal, vogal, semivogal, vogal, semivogal. Aqui novamente, vogal, semivogal, vogal, semivogal, vogal e a semivogal depois. Porém, nós temos as vogais numa como nasal e a outra oral, tá bom? Nós também classificamos o ditongo em crescente e decrescente. Crescente é aquele que é composto primeiro pela semivogal e depois a vogal. Olha, é crescente, vai do som mais fraco para o mais forte, então vai crescer aí o tom, o som, tá bom? Então vai do semitom para o tom. Por isso que é crescente. Já o decrescente é ao contrário, eu vou do mais forte para o mais fraco, por isso que é decrescente, tá bom? Então, crescente é composto de semivogal e vogal nesta ordem. Aqui eu tenho semivogal primeiro e vogal depois. Semivogal primeiro, vogal depois. Semivogal primeiro, a vogal depois. Pátria, espécie, planície. Decrescente, composto de vogal primeiro e semivogal depois. Seu, maio, prometeu. Ok? Então, aqui temos semivogal antes e vogal depois. No de baixo, vogal primeiro e semivogal depois. Ok? Vamos lá. Então, retomando, ditongo é a presença de uma vogal e uma semivogal, tanto faz a ordem, na mesma sílaba. Lembrando que sílaba é aquilo que pronunciamos com impulso de voz só, tá bom? É o conjunto de fonemas que pronunciamos no impulso de voz. Tritongo é o encontro de duas semivogais e uma vogal, tá bom? Então, nós temos duas semivogais e uma vogal. Mas, espera aí, não é de qualquer jeito, não. Eu tenho primeiro a semivogal, depois eu tenho uma vogal e, por último, outra semivogal. Então, semivogal, vogal, semivogal, tá bom? Se eu pudesse desenhar aqui pra vocês, ver se eu dou conta. Nós temos aqui primeiro a semivogal, depois nós temos lá em cima a vogal e aqui embaixo nós temos novamente o que? Uma semivogal. O tom não é o mais forte, então a vogal fica aqui em cima, mais alto, mais forte. As semivogais ficam aqui embaixo, tá bom? Mais fracas. Então aqui semivogal, aqui nós temos vogal e aqui uma outra semivogal. Ficou ótimo, dá pra entender, né? Eu acho que vocês conseguem fazer melhorzinho no caderno de vocês, no livro. Então, vamos lá. Ordem, semivogal, vogal e depois semivogal. Temos alguns exemplos aqui. Paraguai. Nós temos numa sílaba apenas 3 sons vocálicos, porém um é vogal, um é semivogal, U é semivogal, A vogal e semivogal. Novamente, saguão, temos aqui uma sílaba, nós temos uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, saguão. Novamente, iguais, temos uma sílaba em que tem 3 sons, um semitom, um tom e outro semitom, uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Averiguei, novamente acontece esse fenômeno.
temos aí uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, todas numa mesma sílaba. Então, tritongo é o encontro de duas semivogais com uma vogalzinha também entre elas, tá bom? Tri lembra 3, né? Então, tritongo, encontro de duas semivogais e uma vogal. E aí nós temos o hiato. Hiato é encontro, o hiato é desencontro. Eu tenho aqui, olha, um vão, um espaço entre as duas vogais, porque estão em sílabas diferentes. Por isso que lá no livro, o correto é falar que é o desencontro, tá bom? Vamos lá. O hiato, então, são duas vogais. Duas vogais nunca se encontram na mesma sílaba. O hiato é a separação de duas vogais em sílabas diferentes. Então, nós sabemos que a sílaba possui uma vogal apenas. Então, se eu tenho duas vogais, elas jamais vão ficar na mesma sílaba. Elas ficam em sílabas separadas, tá bom? Então, duas vogais nunca se encontram na mesma sílaba. E há a separação entre elas. E essa separação se chama hiato, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui o exemplo. A palavra saúde. Nós temos o A aqui, que é um tom, que é uma vogal. E nós temos o U, que aqui também é um tom. Aqui ela não é um semitom, é um U. Nós temos, inclusive, aqui o acento, reforçando a sua sonoridade. Então, sa-u-de. Nós temos aí dois impulsos de voz diferentes. Sa-u-de. Então, o U aqui é uma vogal, é uma sílaba. É uma vogal e é uma sílaba. E elas estão em sílabas diferentes. Duas vogais em sílabas diferentes. Então, hiato. Consegue entender, gente? Se estiver confuso, me falem. Então, separação de duas vogais em sílabas diferentes. Temos alguns exemplos aqui. Toalha. Temos duas vogais em sílabas diferentes, em sílabas distintas. Baú. Duas vogais em sílabas distintas. Saída. Duas vogais, sílabas diferentes. Preencher. Duas vogais, sílabas diferentes. Este vão aqui que nós temos entre as sílabas é chamada de hiato. Esse vão é chamado de hiato, tá bom? Então, hiato é o desencontro de vogais. Vamos agora retomar aqui um pouquinho antes de falar sobre a atividadezinha. Então, vamos lá. Nós temos, então, que a sílaba sempre vai possuir uma vogal. Apenas uma vogal. Nós temos a vogal, semivogal e consoante, que nós vimos lá no início do ano, quando tratamos de fonema. Ok? Nós temos lá as vogais nasais e orais. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Tanto faz a ordem, tá bom? Aí nós temos os ditongos orais e nasais e os ditongos crescentes e decrescentes. Nós temos também o tritongo, que é quando nós temos duas semivogais e uma vogal na mesma sílaba. Jamais teremos duas vogais na mesma sílaba. Nós temos duas semivogais, que são semitons, e um tom, que é a vogal. E nós temos também o hiato, que é o desencontro de vogais. Nós temos vogais que estão juntas na palavra, mas quando separamos as sílabas, elas estão em sílabas diferentes, porque são vogais, são tons, e jamais colocamos os tons na mesma sílaba, ok? Então, hiato, ditongo e tritongo, bom? Bem tranquilo, são apenas 2 páginas aí que tratam desse assunto e é uma revisão porque vocês já viram isso também, ok? Então, nós temos aqui as atividades que vocês vão fazer em casa, páginas 133 até a 135 do livro de língua portuguesa, responder no livro, tá bom? Eu vou mandar lá no grupo as especificações direitinho sobre a atividade, tá bom?
E é isso. Se vocês estiverem com dúvida, se vocês estiverem com dificuldade de entender, mandem pra mim, tá bom? De verdade, se vocês tiverem dúvida, anotem a dúvida e mandem pra mim, tá bom? Vamos esclarecer, vamos ter esse diálogo aí pra não ficar nada sem vocês compreenderem, ok? Então é isso. Até a próxima aula. Bons estudos, boas atividades pra vocês. Tchau, tchau.